A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui inscritos no canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like e assim estará recebendo novos vídeos, novas pré-aulas que servem de auxílio e apoio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. Quem quer crescer, participa da Escola Bíblica Dominical. Então, na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar o segundo trimestre de 2017, que fala sobre o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Essa lição é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. A lição de número 1 tem por título A Formação do Caráter Cristão. Esse assunto tem a ver com o trimestre anterior, que nós falamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a formação do caráter de Cristo na vida do crente, porque é algo produzido pelo Espírito Santo e não por influência humana. É fruto de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro nascimento em Cristo. Então, esse assunto, ele, por sua vez, complementa ou dá continuidade ao assunto do trimestre passado, porque trata de um assunto na prática, na vida de vários personagens bíblicos, onde nós possamos ver o caráter formado pela palavra, provado como ouro. A lição de número 1 tem por título A Formação do Caráter Cristão. O textuário diz assim, Gálatas 5, versículo 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A verdade prática, o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Olha, nós vemos aqui já algo que nós aprendemos na lição passada. O caráter transformado pelo Espírito Santo. Porque não é algo que o próprio humano desenvolve. Porque trata-se aqui do fruto do Espírito. É ele que produz, e essa produção do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, resulta na formação de um caráter cristão na vida do ser humano. Então isso é o Espírito Santo que faz. A leitura bíblica em classe está baseada na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. A lição está subdividida em 3 tópicos: o caráter na realidade do homem, a deformação do caráter humano, a redenção do caráter humano. Então a lição está aí, um assunto claro, bem distribuído, para que assim possamos ter uma compreensão e um ensinamento edificante com base na palavra de Deus. O que é caráter? Caráter é a mesma coisa de personalidade. Tem pessoas que às vezes acham que o caráter é a mesma coisa de personalidade, mas caráter é justamente o conjunto de qualidades que podem ser boas ou más. Ou seja, o caráter de um indivíduo que determina a sua concepção moral. É o caráter que faz isso. O caráter, ele é também a característica responsável pela ação, reação
expressão da personalidade. Já a personalidade trata do indivíduo pessoal, ou seja, o que diferencia uma pessoa da outra. Cada pessoa tem a sua personalidade. E o caráter é expressão, é ação, tudo isso. Então, se uma pessoa é boa, isso é nada mais nada menos uma expressão do seu caráter. Se a pessoa é boa, é uma expressão do seu caráter. O caráter, ele não é herdado, ele é formado. Segundo aqui um trecho da lição, ele é construído mediante a formação que recebemos. Aí nós vemos aqui: por isso a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Provérbios 22, versículo 6. Isso quer dizer que todo ser humano nasce com a sua personalidade, mas o caráter, ele pode ser construído. O caráter, ele pode ser trabalhado mediante a formação que os pais podem dar aos filhos. É por isso que hoje nós vemos muitos adolescentes, até mesmo crianças, que não obedecem aos pais, não respeitam os pais. E toda essa má formação vai resultar lá na frente, quando chegar uma vida adulta, um problemão para a sociedade. Então, a partir daí, o que ela aprender e empreender vai determinar ali o seu desenvolvimento. E qualquer má formação vai influenciar no seu aspecto psicológico, social, moral. Tudo isso vai influenciar. Por quê? O caráter, ele é construído. Então, a criança já tem que ser educada com todo o cuidado e zelo dos pais, para que ele tenha uma boa formação e construção do seu caráter, porque isso vai determinar se ela vai ser uma pessoa boa ou má. Tudo isso vai depender de uma formação. Então aqui nós vemos já na Bíblia Sagrada instruções para que nós possamos instruir os nossos filhos para uma boa formação do caráter. Nós estamos estudando aqui sobre a formação do caráter cristão. Aí já vemos já um outro aspecto que nós podemos observar à luz da palavra de Deus. Nós podemos ver aqui que o homem ele foi criado perfeito, né? Nós falamos aqui, definimos o que é caráter, personalidade. O caráter ele não é herdado, ele é formado, ele é construído. E quando se trata do assunto da criação do homem, Deus criou o homem perfeito. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Tudo que Deus criou era perfeito. E a criação do homem não foi nada diferente. O homem foi criado perfeito. O homem não foi criado para pecar. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então tinha aí algo especial. O homem ele diferencia de toda a criação. Deus criou todas as coisas de uma forma, mas quando se trata
da criação do homem é algo especial. Deus chega e fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós vemos que Deus criou o homem como um representante da criação. O homem, ele fica diante de toda a criação de Deus como um representante divino aqui na Terra. Porque foi isso o ideal de Deus, criar o homem para dominar sobre todos. Mas isso, claro, antes da queda. Então nós podemos observar que suas ações sempre agradavam a Deus. Tudo que o homem fazia, tudo que o homem vivia ali, não incomodava, não desagradava a Deus, mas pelo contrário, o homem servia a Deus de forma perfeita, pois ele gozava de uma comunhão. O homem falava com Deus face a face, havia ali realmente uma comunhão, havia ali um relacionamento entre homem e Deus, porque Deus criou o homem perfeito para que esse servisse e adorasse com entendimento. Então, tudo que Deus criou era bom. E tudo isso envolve um caráter perfeito, uma personalidade perfeita. Mas o que vem a ser essa questão imagem e semelhança? Nós podemos ver através dos pais da igreja. Os pais da igreja entendiam que a imagem e semelhança de Deus trata de conjuntos e características morais e espirituais que levam o homem a viver em santidade diante de Deus. Já para Irineu e Tertuliano, ele fazia distinção entre imagem e semelhança. Ou seja, imagem tratava de características físicas e semelhança, características espirituais. Já Orígenes e Clemente de Alexandria, ele discordava, pois considerava que a imagem falava das características próprias do ser humano e a semelhança das características espirituais. Por fim, Pelágio acreditava e dizia que a imagem e semelhança que Deus criou o homem trata-se da consciência, da capacidade de raciocínio e de desenvolver o livre-arbítrio. Mas, biblicamente falando, nós não podemos nos prender entre imagem e semelhança, pois os termos falam justamente de uma coisa. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que ele tem a sua natureza original na criação de Deus. Ou seja, Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, essa imagem e semelhança tem muito a ver com atributos morais. Atributos morais como amor, justiça, retidão e santidade. A gente viu aqui que caráter tem muito a ver com a expressão e ação da nossa personalidade. Então, tudo aquilo
que nós expressamos, ou seja, o caráter ele é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. Então, o homem expressava na criação antes da queda, perfeito diante de Deus, amor, justiça, retidão e santidade. Isso refletia justamente a imagem e semelhança de Deus. Como o homem poderia identificar a sua semelhança com Deus? Será que era a aparência física? Mas a Bíblia diz que Deus ele é espírito. Alguns acreditavam que a imagem e semelhança de Deus era porque o homem ele era ereto, diferente dos animais que andavam sobre 4 pés ou patas. Mas isso era só uma conjectura, né? Mas o que realmente levava o homem a assemelhar a imagem e semelhança de Deus? A expressão do seu caráter. Nós vemos em Gênesis, na criação do homem, que Deus criou tudo perfeito. E havia ali um relacionamento perfeito entre o homem e Deus. Havia comunhão. Havia também uma relação perfeita entre o homem, a sua mulher, seu semelhante. E havia também uma relação perfeita com a natureza. Isso tudo era justamente a expressão da imagem e semelhança de Deus que o homem refletia, porque havia justamente essa comunhão perfeita com o Criador. Deus se comunicava. Não havia na vida daquele primeiro homem, daquela primeira mulher, limite, não havia estágios para que ele pudesse falar com Deus. Não havia impedimento, não havia pecado. Havia ali uma comunhão perfeita. Mas quando entrou o pecado no mundo, quando houve a queda, aí sim houve uma deformação. A queda do homem levou à deformação do caráter deste. E isso houve consequências. Suas ações já não eram semelhantes de quem tinha um relacionamento com Deus. Porque quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele foi expulso do jardim. Ele já não tinha mais aquele privilégio, porque tudo no jardim era de fartura. O homem tinha ali tudo o que precisava. Mas quando ele pecou, ele perdeu esse privilégio de viver naquele jardim. Ele já não podia comer da árvore da vida. Tudo aquilo passou a ser bloqueado para o ser humano. Foi expulso. Passou a morrer espiritualmente. A morte espiritual trata-se da perca da comunhão com Deus. Quando o homem não comunica mais com Deus por causa de quê? Do pecado. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente. E essa morte espiritual trata-se da perca da comunhão do homem com o Criador. O homem não tem mais relacionamento.
O homem não tem mais comunicação, porque o pecado separa. O pecado desagrada a Deus. O pecado é uma afronta contra Deus. Então o homem foi expulso do jardim, perdeu esses privilégios e já não se comunicava com Deus. E tudo isso levou a um grande problema, porque até a terra, a natureza, tudo isso por causa do pecado foi afetado. E houve deformação em tudo. E as ações do homem já não eram a mesma. Já não eram perfeitas como era no princípio, que o homem refletia pela sua comunhão com Deus um caráter perfeito. Ou seja, as suas ações eram de que realmente tinha um relacionamento com Deus, com o Criador de todas as coisas. Nós vemos os primeiros indícios disso quando veio os filhos. Teve Caim, teve Abel, e a Bíblia mostra que Caim matou seu irmão Abel por inveja. A Bíblia diz que Caim, ele era do maligno. Caim, ele foi um dos primeiros personagens que mostrou um caráter deformado, consequência da queda do homem no pecado. E esse caráter deformado, a ação, a expressão disso era maldade, morte e destruição que matou o próprio irmão. Quando a gente vê mais adiante no livro de Gênesis, quando o homem se multiplicou, não foi diferente. O caráter deformado por causa do pecado levou todos os homens à degeneração. Aí nós vemos lá em Gênesis 6 e 5. Veja o que a Bíblia diz. Gênesis 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí aqui nós podemos observar que ali a humanidade que se multiplicou já estava com o seu caráter deformado. Os homens eram violentos, eram maus, era perverso. E não foi diferente dali por diante. Foi preciso um dilúvio, porque Deus viu que aqueles homens não podiam prevalecer na terra, porque a sua multiplicação era só de maldade. Já pensou a geração daqueles homens subsistindo na história da humanidade até hoje? E a gente vê depois do dilúvio, quando o homem se multiplicou, havia pessoas que tinham temor, que procurou servir a Deus, invocar o seu nome, mas a maioria das pessoas, a maioria dos homens sempre procuraram a se distanciar de Deus. Seu caráter deformado levou a práticas infames que desagradava a Deus, trazendo assim a ira de Deus sobre si. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos tanta evolução, mas nós vemos ainda o ser humano com caráter deformado. Nós vemos as maldades, as ações infames, perversas, que o homem, por causa do pecado, que se distanciou cada vez mais do seu Criador, tem se expressado de forma ignominiosa, porque é isso que o pecado leva. Leva o homem distante de Deus, leva o homem a uma deformação total do seu caráter. Cada vez mais que o homem progride no seu pecado, ele mais se desfigura da semelhança do seu Criador.
Porque o homem no pecado, ele não glorifica a Deus. O homem no pecado, ele não agrada a Deus. O homem no pecado, ele afronta. E isso mostra um caráter deformado na vida do ser humano. E até parece que não há jeito para isso, não há solução para isso. Mas nós podemos observar dentro da palavra de Deus que há sim redenção para o caráter humano. Uma vez que a desfiguração da imagem de Deus no homem leva a um estado de deformação do seu caráter, a experiência do novo nascimento em Cristo garante a redenção do caráter humano. Ou seja, o homem que pecou lá desde o princípio, que a sua vida no pecado tem cada vez mais evoluído para o mal, para a maldade, para a destruição, separado de Deus. Em Cristo Jesus, pela experiência do novo nascimento, o caráter humano ele pode ser aperfeiçoado. Pode haver redenção para esse ser humano. Ou seja, se o homem, por mais vil pecador que ele seja, se ele ouvir a mensagem do Evangelho e aceitar Cristo pela fé naquela mensagem que ele ouviu, que ele creu, havendo aí um verdadeiro nascimento, uma verdadeira conversão, aí sim é possível que o caráter deformado pelo pecado seja redimido pelo sacrifício de Cristo na cruz. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, quando o homem aceita Cristo, Cristo restaura a comunhão deste com Deus. Por que Cristo? Por que não outra pessoa? Por que não um filósofo? Por que não uma santa? Por que não um padroeiro, uma padroeira? Nada a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão. Então, o homem, para alcançar a paz, a comunhão com Deus e a oportunidade de uma nova vida, para assim desenvolver uma nova experiência que agrade a Deus, com um caráter transformado, redimido em Cristo, isso só é possível quando se crê no Evangelho de Jesus Cristo, quando há uma renúncia, quando há um novo nascimento. E na experiência desse novo nascimento, dessa conversão, o Espírito Santo ali passa a fazer morada, passa a guiar esta vida em toda a verdade, e ele passa a viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de amor, porque é fruto da comunhão com Deus. Quando ele se submete à voz do Espírito para fazer aquilo que agrada a Deus e a sua palavra, ele vai cada vez mais se aperfeiçoar, porque o Espírito Santo, como nós já aprendemos, vai produzir na vida deste frutos que aperfeiçoam a sua vida cristã espiritual. O caráter de Cristo vai ser moldado em sua vida e assim ele vai
ser semelhante a Cristo. O caráter cristão, ele vai se identificar com Cristo. E isso se constitui na redenção ou na remissão do caráter. Que só Cristo é que pode fazer isso. E isso é fruto de uma verdadeira conversão, de um novo nascimento em Cristo. Então é possível o homem mudar. É possível o homem ter uma segunda chance, ter uma nova página na sua vida, para que assim ele possa servir a Deus. Ah, mas o homem pecou, o homem fez isso. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando ele segue crendo nessa mensagem pela fé, não depende do seu alto sacrifício, do seu esforço próprio, mas depende somente da fé, porque grande foi o sacrifício de Cristo na cruz. Isso condiciona o homem a viver agora em novidade de vida. Por isso que nós vemos aqui Paulo dizer no texto áureo, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, quando o homem nasce de novo, passa pela experiência do novo nascimento, ele não tem mais agora uma vida voltada para o pecado. A vida dele não está mais debaixo do pecado, ele agora está liberto, porque quando aceitamos a Cristo, o seu sangue nos purifica, nos liberta, não ficamos mais sujeitos ao pecado. Então, está crucificado com Cristo. E Paulo diz aqui, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo realmente vive na minha vida, na sua vida, houve aí um novo nascimento, houve aí uma nova experiência, e assim a vida que agora vive na carne, enquanto está aqui nessa esfera, nesse plano, ele vive na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o homem nascido de novo, ele tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Então, é um assunto maravilhoso, edificante, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Então, precisamos, cada dia mais, se moldar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que produz em nós frutos que nos leva a uma perfeição espiritual, porque assim nós estamos desenvolvendo um caráter semelhante ao de Cristo, ou seja, nós estamos refletindo para a sociedade o caráter de Cristo em nós. Nós não vamos ser cristão perfeito pelos muitos cargos que nós podemos fazer na igreja, não é por ter diploma teológico, não é porque dirige ciclo de oração, não é porque traz ofertas, não é porque faz 1001 coisas na igreja, mas vamos ser cristãos perfeitos quando nós refletirmos o caráter de Cristo em nossa vida, para que assim todo aquele que nos vê possa ver a imagem de Cristo em nossa vida. Esse sim é a formação, a verdadeira formação do caráter cristão. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?